Essa aqui é a nossa atividade de matemática. Estratégias de cálculo. Na número 1, vocês vão completar o quadro com os valores correspondentes. Nós temos o exemplo aqui, de 4 vezes 10. Temos o sinal de multiplicação, fizemos 4 vezes 10. Depois vocês vão fazer o 4 multiplicado por 100. Vão colocar o valor nesse quadradinho aqui. Depois, vocês vão fazer o 5 vezes 10, colocar o valor aqui embaixo. O 5 vezes 100, colocar o valor aqui nessa direção. E o 5 vezes 1000, colocar o valor aqui também nessa direção. E assim vai até o 9. Na número 2, vocês vão calcular mentalmente os resultados de cada caso. Primeiro, vocês vão ter que fazer as multiplicações que estão dentro dos parênteses para depois começar a fazer as adições. Então, primeiramente, vocês vão resolver na letra A, 8 vezes 100, vão colocar o valor nessa primeira linha. Depois, 5 vezes 10, colocar o valor nessa segunda linha. E aí sim, somar esses dois valores e colocar o resultado na linha ao lado. Vocês podem fazer ou 8 vezes 100 ou 100 vezes 8, que vocês acharem mais fácil, já que na multiplicação a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, porque é uma propriedade comutativa. Então, vocês podem fazer essa troca. Número 3. É uma campanha beneficente realizada pela escola Aprender. Foram arrecadados diversos produtos enlatados, como mostra o gráfico abaixo. Vocês vão observar esse gráfico e responder essas perguntas que estão ao lado. Observem que na lateral do gráfico vem escrito que essas quantidades aqui são quantidades em centenas, tá bom? Então, tem que multiplicar por 100 para saber o valor total. Número 4. Complete o esquema abaixo que indica a distância aproximada em quilômetros entre Florianópolis e outras duas capitais brasileiras. Note que cada espaço na reta tem o mesmo tamanho. Então, se tem o mesmo tamanho, tem a mesma distância. Então, vocês vão observar qual é a distância que está tendo aqui logo no início, para saber qual a distância que vai ser para os próximos. Número 5. Ronaldo alinhou 10 tijolos. Cada tijolo mede 30 centímetros de comprimento. Complete a reta numérica que apresenta essa situação com os números até o 10º tijolo. Vai ser a situação parecida com a questão anterior. Vocês vão observar de quanto em quanto os centímetros foram separados, foram de 30 em 30, e vão acrescentar mais 30 centímetros, já que cada tijolo tem 30 centímetros. Número 6. Veja os custos de uma pessoa de excursão de São João da Barra para a Serra Gaúcha, promovido por uma agência de turismo. Então, temos aí o card da agência de turismo, conheça a Serra Gaúcha. Transporte ida e volta, R$ 556. Hospedagem, R$ 99 por dia. Alimentação, R$ 85 por dia. Passeios, o preço único de R$ 67. Na letra A, eu quero saber quanto gastará no total uma pessoa que deseja ir a esse passeio, levando em consideração um dia de passeio só, tá bom? Vão fazer o cálculo e vão colocar a resposta logo abaixo. Na letra B, devido ao distanciamento social, nem todos os lugares podem ser ocupados na van. Ela terá capacidade para levar 7 pessoas. Quanto a agência de turismo irá lucrar com esse passeio? Então, vocês vão ver quanto uma pessoa gasta com todo esse passeio e multiplicar pela quantidade de pessoas que a agência vai levar. Vão fazer o cálculo, vão colocar a resposta embaixo. Na número 7, vocês vão armar e resolver as operações aí para encontrar o resultado correto. Essa é a nossa atividade de português. Nós vamos trabalhar com poema. Nós temos aí um poema chamado Saladinha de Queixas, que é um livro muito legal que conta a história de frutas e legumes que começaram a se queixar e a se lamentar. Vocês vão ler o texto para descobrir o porquê que eles estavam se lamentando e do que eles estavam se queixando. Aqui nós temos o glossário com o significado de 2 palavras que se encontram no texto. Nós temos aí um quadro
que mostra pra gente o sentido literal e o sentido figurado, a diferença entre esses dois. O sentido literal é o sentido real da palavra, é aquele que está no dicionário, é aquele significado real. E o sentido figurado é o sentido simbólico. Na número 1 do Explorando o Texto, vocês vão responder quem está falando no poema, quem está fazendo as queixas no poema. 2. De que eles se queixam? 3. De acordo com o texto, diga como é chamada. Letra A, uma pessoa boba, então vocês vão olhar lá no texto. Uma coisa complicada ou difícil de resolver. E na letra C, os hortifrutigranjeiros se queixam porque o nome deles é usado no sentido literal ou figurado. Então, observando a diferença entre um e outro, vocês vão responder essa letra C. Número 4. Circule ou escreva a palavra usada no sentido figurado de cada frase. Depois, reescreva as frases no sentido figurado. Siga o exemplo. Olha o exemplo aí. Olha só a salada que fizeram com minhas roupas. Salada, nesse sentido aí, não é o sentido real da palavra, né? Salada que a gente conhece é onde tem folhas, legumes, isso é uma salada. Só que nesse sentido aí, a palavra salada quer dizer confusão. Então, nós transferimos a palavra salada para uma palavra que é do sentido real, tá? Que é o sentido literal. Então, ficou, olha só a confusão que fizeram com minhas roupas. Aqui eu digo que é para vocês circularem ou escreverem. Por quê? Se vocês imprimirem a atividade, aí sim vocês podem circular nas questões. Agora, se vocês forem fazer no caderno, vocês vão escrever a palavra que está no sentido figurado. Dessa forma, igual o exemplo, vocês vão responder letra A, B, C, D, E e F. Vamos agora para o número 5. Existem outras palavras relacionadas à alimentação que são usadas no sentido figurado. Olha que interessante. Observem as imagens e criem duas frases, uma no sentido figurado e outra no sentido literal. Já que agora vocês sabem a diferença do sentido figurado para o sentido literal, vai ser bem fácil de responder. Por exemplo, na letra A está escrito frango. Que frase você pode criar com a palavra frango de acordo com essa imagem que vocês estão vendo aí? E qual seria o sentido real dessa palavra? O que vocês poderiam transformar essa frase usando o sentido real? Letra B, forno. Letra C, assado. E letra D, panelinha. Então, vocês vão fazer duas frases relacionadas a essas imagens. Agora, o número 6 vai ser com vocês. Vocês vão fazer no caderno ou em uma folha um poema que fale sobre alimentação saudável, sobre frutas, verduras ou legumes. Não podem se esquecer das rimas. As palavras têm que rimar. Vocês vão fazer esse poema e mandar para mim pelo WhatsApp, tá bom? Caprichem.